Olá! Então, realmente, como o Sandro falou, é uma honra para nós termos essa equipa aqui, realmente. E algo que sempre esteve no nosso coração, né, pastora Amy, aqui a banda, alguns que a gente já conhece, é que o gostoso de ter vocês com a gente é que vocês são uma banda que realmente ministra o coração do Senhor e ministra a casa. E nós sabemos que o que tem no coração de vocês, o que vocês carregam, é exaltar o nome do Senhor. E isso abençoa tanto o nosso coração. Eu tenho certeza que isso não abençoa só a nós, assim como a igreja toda, como o reino de Deus, né? E vocês estão ajudando a estabelecer o reino nessa terra. E nós somos muito gratos pelo coração disposto a vir servir a Europa, a vir estar aqui e derramar tudo aquilo que Deus tem derramado no coração de vocês no Brasil, trazer para cá, porque nós precisamos disso. Nós precisamos que rompa os céus sobre essa terra, e nós declaramos um avivamento sobre a Europa. Eu tenho certeza que vocês fazem parte disso. Obrigada, muito obrigada. Vamos orar pela pastora Amy. Tá bem. Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da pastora Amy, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Vini, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem derramado sobre a vida deles, sobre a casa que eles presidem lá no Brasil, Deus. Nós somos tão gratos, Senhor, pelo sim de cada um, Deus. Nós somos tão gratos, Deus, porque sabemos, Deus, que mais do que canções, o que eles ministram é o que eles vivem verdadeiramente no dia a dia. E nós pedimos, Senhor, que nessa manhã a tua serva, Deus, seja usada para ministrar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir, Senhor, através da vida dela, Deus. E nós, Senhor, recebemos, Deus, tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem para dar para nós através dela, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastora. Amém. Bom dia. Paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com vocês, toda essa introdução maravilhosa aqui, né? Eu gosto de dizer que, na verdade, quem tem o privilégio não é vocês de nos receber, é nós de estarmos diante de vocês. É um privilégio para nós que nos consideramos mensageiros estar diante da igreja. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Cristo é a pessoa principal, né? Toda a história de Gênesis e Apocalipse tem a ver com Ele, mas também o seu amor pela sua igreja. Então eu acredito no o que Deus tem feito no coração de pastores, de líderes, de ministros de adoração, de equipes de louvor, nos colocado nesse lugar de entender que, na verdade, é um privilégio estar diante da igreja, porque isso é o que importa para o coração de Deus. Não se trata de nós estarmos com o microfone na mão, de nós termos seguidores no Instagram, mas se trata de nós termos uma responsabilidade de estarmos diante daquilo que é mais precioso para o coração do nosso Deus, que é o corpo de Cristo. Então, para nós é um privilégio estar aqui. A Alcance está sendo a primeira igreja que a gente está ministrando no início dessa jornada, né, que a gente tem 20 dias pela frente ministrando pela Europa. E é interessante que nós começamos aqui na Alcance, porque uma curiosidade é que a F-Hop, quando ela começou no Brasil, foi uma semente, na verdade, que a Alcance fez parte, né? Luciano Subirá é alguém muito especial para o ministério da F-Hop, porque ele foi quem introduziu o Brasil para os fundadores da F-Hop, né? Levou o Duane e a Jennifer a conhecer todo o Brasil, que são os fundadores da F-Hop, nossos líderes de coração. E então a Alcance tem esse lugar especial no nosso coração e faz parte da história da F-Hop. Então é uma alegria estar aqui. Obrigada, pastores, obrigada, igreja, por nos receber com tanto carinho. E meu desejo essa manhã é compartilhar um pouco do que eu acredito que o Senhor quer encorajar essa parte do corpo. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir em João capítulo 11, nós vamos meditar juntos um pouquinho nessa história muito conhecida, que é
né, o funeral, né, de Lázaro. E o que acontece, geralmente nós ouvimos muitas palavras falando a respeito do milagre, né, ali de Lázaro sair para fora, mas eu acredito que tem alguns ensinamentos e encorajamentos para nós nessa manhã. Eu queria começar orando. Senhor, nós honramos a Tua presença nesse lugar. Obrigada, Jesus, porque o Senhor está aqui. Eu oro por um espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, sobre esse lugar. Ilumina os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso entendimento, fortalece o nosso coração. A Tua palavra, ela é vida em abundância, e nós queremos comer essa manhã e sermos alimentados e fortalecidos nessas verdades. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, João capítulo 11, uma história muito conhecida, como eu disse. Relata a história de Marta, Maria e Lázaro, 3 amigos muito especiais para o coração de Jesus. Jesus, na verdade, tem 3 episódios na palavra onde nós encontramos Jesus e esses 3 irmãos. Primeiro a gente vai ver lá em Lucas capítulo 10, quando Maria, bem conhecido, né? Maria está aos pés de Jesus e ela ouve as suas palavras. E Marta está atarefada e preocupada com muitas coisas. E Jesus fala para ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso jamais lhe será tirado. Não que Marta não fosse uma discípula, porque nós vamos ver aqui que Marta, na verdade, era alguém que ouvia muito bem as palavras de Jesus. Ela era uma discípula, mas o Senhor estava convidando Marta a ir um pouco mais profundo no conhecimento de quem Ele é, a experimentar o deleite que há em estar aos pés de Jesus. Jesus não estava ali chateado pelo fato de Marta estar servindo, pelo contrário, Ele aprecia o serviço de Marta, mas Ele a convida para um lugar mais profundo, que Maria, por alguns motivos, escolheu estar nesse lugar. Depois nós vamos ver esse episódio, já é o 2º episódio, cronologicamente. E depois, por último, nós vamos ver Maria ali aos pés de Jesus, ungindo Ele com aquele perfume muito caro. E preparando Jesus para a hora mais escura do seu ministério até então, onde Ele iria para a cruz. Então, nós temos esses 3 episódios somente onde esses irmãos aparecem na história. Mas eles eram muito especiais para o coração de Jesus. E o texto começa dizendo: certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo o irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a sua irmã, e também a Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E eles lhes disseram: Rabi, há poucos judeus lhe procurava para apedrejar-te. Mesmo assim voltarás para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz do mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz.
E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ele ficará bem. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles não entenderam que ele falava a respeito do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Então vamos até ele. Vira para o seu irmão do seu lado e diga para ele: para que você creia. Deus tem uma lição para nós. Deus quer fortalecer a nossa fé nessa manhã. Amém? O texto começa dizendo que esse certo homem chamado Lázaro, ele estava doente. Ele era do povoado de Maria, de sua irmã Marta. E é interessante que o escritor João, ele enfatiza Maria. Ele traz, né, um fator importante aqui, que essa era a mesma que derramara o bálsamo de perfume caro sobre Jesus. Nós vamos ver esse episódio no capítulo 12. Mas João, ele faz questão de dizer aquela que vocês vão ler daqui a pouco, o episódio que eu vou contar para vocês. Sabe aquela que foi extravagante na sua devoção, aquela que foi tão pontual no seu ato de extravagância, que moveu o coração de Deus, e ao mesmo tempo foi motivo de escândalo diante dos homens, motivo de desperdício de acordo com os homens. Aquilo que foi, né, um episódio tão impactante, é sobre ela que eu estou falando aqui. Aquela que fez aquele ato tão especial para o coração de Jesus tem um motivo. Logo, João já dá a entender que o que era mais importante naquele episódio do capítulo 12 não era necessariamente o perfume, mas é sobre quem ela estava derramando aquele perfume caro. João está dando indícios, prestem atenção, que o que acontece aqui no capítulo 11 é combustível para o que vai acontecer no capítulo 12. O que acontece aqui no capítulo 11 é o motivo pelo qual Maria derrama aquele perfume caro aos pés de Jesus no capítulo 12. Então o João, ele está enfatizando que o acontecimento, o que Jesus produziu no coração de Maria aqui, o resultado foi uma devoção extravagante. O resultado foi um coração que teve fé para acreditar de que Ele é a ressurreição e a vida. Maria não derramou aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus só porque era interessante ou porque ela queria ser extravagante por amar a Jesus somente, mas ela entendeu algo muito importante, que os discípulos ainda não tinham entendido, a respeito da ressurreição, a respeito do poder que Jesus efetuaria ao terceiro dia, ao ressuscitar. E no versículo 13 ele diz: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. O recado foi dado a Jesus. Vá correndo, diga para Jesus que aquele a quem ele ama está doente. Certamente ele virá, porque ele ama. Quantos de nós, quando estamos em momentos difíceis, quando estamos em momentos de aperto, a gente pensa: para quem que eu vou ligar, que eu tenho certeza que vai me ajudar? Eu tenho certeza que se eu pedir para essa pessoa, ela vai deixar tudo que ela está fazendo e ela vai vir me ajudar. Era assim que essas irmãs olhavam para Jesus. Eu tenho certeza que
Se esse recado chegar até Jesus, Ele virá, porque Ele ama Lázaro. Eles eram irmãos confiantes no amor de Jesus por eles. Eles tinham uma amizade. Eles não eram qualquer um. Eles eram amigos de Jesus. Na verdade, Betânia o nome Betânia e aquele povoado é conhecido como lugar de miséria, lugar onde não há nada de bom. Mas foi o lugar onde Jesus encontrou descanso. Foi o lugar onde Jesus encontrou amigos à mesa. Em todos os momentos que nós encontramos Jesus com esses 3 irmãos, eles estão no lugar de comunhão, eles estão à mesa, eles estão numa sala de estar, conversando. Betânia era conhecido como lugar de descanso para Jesus. Era conhecido como lugar de familiaridade. Jesus encontrou amigos nessa família. Eles eram confiantes no amor. E Marta e Maria manda dizer: aquele a quem amas está doente. Na verdade, 3 vezes é enfatizado o amor de Jesus pelos irmãos. No versículo 5, no versículo 36. Ele amava muito. E aqui tem uma lição para mim e para você. Se nós estamos em Cristo, se sentido foi trazido para a nossa vida, se você é alguém que estava vagando pela terra sem destino, e Cristo te encontrou no meio do caminho, Ele te fez amigo. Você não é qualquer um. Jesus já disse aos discípulos: não mais vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Porque o servo não sabe o que se passa no coração do seu Senhor, mas o seu amigo sabe. Não que não somos chamados a servir, mas somos chamados a servir num lugar de relacionamento com Cristo. Nós somos amigos a quem Cristo ama, a quem Cristo convidou a sentar à mesa com a Trindade e mergulhar nas riquezas do conhecimento de quem Ele é. Esse é o nosso privilégio. Nós somos amados. Marta e Maria eram confiantes no amor desse amigo. Certamente Ele virá. Eu imagino elas com seu irmão no leito. Não sabemos exatamente que tipo de doença ele se encontrava ali, mas imagine ele com uma febre muito alta, imagine um câncer, imagine alguma coisa extremamente, que poderia levá-lo à morte. E elas desesperadas. E o recado chega até Jesus. E no versículo 4 diz: mas, ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus está trazendo uma lição para os discípulos. É interessante que elas mandam um recado, mas Jesus não manda um recado de volta. Se fosse eu, pastora, alguém me chamando, e eu soubesse que um milagre iria acontecer, é claro que eu iria dizer: manda um recado que vai ficar tudo bem. Manda um recado de volta, que não é para eles se desesperarem, que eu vou atrasar um pouquinho, ele vai morrer, mas Deus vai fazer um milagre. Ele poderia ter contado, afinal ele era próximo deles. Mas Jesus olha para os discípulos e fala: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus estava trazendo uma lição para os discípulos e também para o coração de Marta e Maria. Quando João, no livro de João, fala a respeito da glória de Deus, na sua maioria das vezes,
a glória que João está falando aqui, e em toda a sua carta, não se trata de elogios. Ele não está dizendo, essa doença não é para a morte, mas é para o elogio, ou não é para que Jesus seja elogiado ao fazer um milagre. Toda vez que João fala que a glória de Deus foi revelada, a glória ali é a Shekinah de Deus, é a manifestação de quem Deus é. Essa mesma glória é a glória que nós vemos em Gênesis capítulo 1. A terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. A palavra ali é glória, porque a luz física que haveria de ser criada, que iluminaria o dia com o sol e a lua para iluminar a noite, só foi criada depois. Então, quando ele disse a terra era sem forma e vazia, então ele disse: haja. Ele se manifestou. O próprio Deus se manifestou. O próprio Deus se colocou em exposição. Ali houve o descortinar da glória de Deus. Ali começa o Gênesis. Ali é o início do revelar de quem Deus é. E não para nunca mais. Ele continua se revelando. Ele continua se revelando ao seu povo, revelando as riquezas do conhecimento de quem Ele é. Então João está dizendo que Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas é para o descortinar de quem Deus é. Essa leve e momentânea tribulação que os meus amigos estão prestes a passar, é para revelar quem o meu Pai é e o Filho a quem Ele enviou. Não é só para que vocês me elogiem, porque eu vou fazer algo extraordinário. Não é porque haverá milagres, mas é para que o Pai e o Filho seja revelado. Ele permite o sofrimento. Desse lado da eternidade, é a única oportunidade para que nós venhamos experimentar o poder e a glória de Deus manifesta em meio ao sofrimento. Porque do outro lado da eternidade não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais doença, não haverá necessidade de cura, pois não haverá mais doenças. Não haverá mais necessidade de clamarmos por avivamento, porque será um avivamento eterno. Pois o tabernáculo de Deus estará entre os homens. O próprio Deus habitará com o homem mais uma vez. Logo, desse lado da eternidade, essa janela de oportunidade que em meio aos sofrimentos, o corpo de Cristo, os amigos de Cristo são chamados a permanecer para que Deus seja glorificado, para que Deus seja revelado. Logo, o sofrimento, ele não é algo ruim. Logo, as leves e momentâneas tribulações, elas têm um propósito na nossa vida. Em Tiago, capítulo 1, se você quiser abrir. Tiago capítulo 1, Tiago diz, versículo 2: meus irmãos, considerai motivos de grande alegria o fato de passardes por várias provações, ou em algumas traduções, tribulações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma.
Toda leve e momentânea tribulação tem um propósito, que é revelar a glória de Deus, que é descortinar quem Deus é, e nós sermos fortalecidos na nossa fé, na pessoa de Cristo. Quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por momentos onde parece que está tudo escuro, devemos nos perguntar: o que Deus quer revelar nesse momento? O que Deus quer descortinar? Qual é o fruto que Ele quer produzir nessa estação? A vida do crente é uma vida de dependência ao Senhor, de permanecer na videira, extraindo nutrientes dessa videira verdadeira. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz: já vos esquecestes do ânimo de que Ele vos falou como filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por Ele és repreendido. E a palavra aqui, em disciplina, a conotação também é dificuldades, tribulações. Quando vocês passarem por momentos difíceis, lembrem, todo aquele que é visitado pelas tribulações, esse persevera, pois Ele vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não disciplina? Qual é o filho que o pai não permite passar por momentos difíceis? Mas se estás sendo disciplinado, de qual todos têm tornados participantes. Versículo 9, além disso, tenhamos nossos pais humanos para nos disciplinar, e nós os recebemos. Logo, não nos sujeitamos muito mais ao nosso Pai, que estás no céu. Versículo 10, pois eles nos disciplinaram durante pouco tempo, por bem, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Nenhuma disciplina, nenhuma leve e momentânea tribulação parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça. Depois de um tempo, produz um fruto pacífico de justiça. Ele está produzindo um fruto no coração dessa família. Ele está produzindo um fruto no coração de Marta e Maria. Ele está produzindo um fruto no coração dos discípulos. E Ele está dizendo: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que Deus seja revelado e que haja fruto no vosso coração. E o fruto que Ele quer extrair aqui é fé. Ele quer extrair fé no coração dos discípulos. Por quê? Porque daqui a pouco Jesus vai enfrentar morte de cruz. E eles irão precisar de fé para crer que o mesmo Deus que daqui a pouco ressuscitará Lázaro é o mesmo Deus que se levantará da morte. Ele está preparando o coração dos discípulos. Versículo 5, Jesus amava Marta, a irmã dela, e também a Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Quem aqui gosta de esperar? Ninguém, né? É muito difícil esperar, principalmente quando você está
num momento de tribulação, quando você está num momento de dificuldade, quando você está esperando a cura que você tanto tem orado, quando você tem esperado a salvação de um filho que você tanto tem esperado. Eu não sei quais são os Lázaros aqui representados, mas o texto nos diz que mesmo sabendo que Marta e Maria estavam à espera dele, ele permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Imagine o coração dessas irmãs. As horas se passaram, a noite chegou e nada de Jesus. Imagine o desespero dessas irmãs pensando, já era para ele ter chegado. Elas já sabiam que Jesus estava sendo perseguido. Talvez seus corações foram cheios de temor. Será que ele foi pego? Será que ele foi levado? Será que aconteceu alguma coisa? Será que o recado não chegou até ele? Imagine o coração dessas irmãs. Mas Jesus, ele permanece na vontade do Pai. Ele permanece, no versículo 9 ele diz, o dia não tem 12 horas? Se alguém ainda anda de dia, não tropeça, pois vê a luz do mundo, mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Jesus estava falando, quem anda na vontade do Pai, esse não tropeça. Esse atraso é da vontade do meu Pai. Ele não perdeu o controle. Ele está ensinando os discípulos, dizendo, ei, quem anda na luz do dia, esse não tropeça. Mas aquele que tenta viver reclinado sobre o seu próprio entendimento, esse é como quem caminha à noite. Tropeça, mas não só tropeça, cai miseravelmente. Confiem no Senhor. Aqueles que têm os seus olhos fixos em Jesus, aqueles que têm os olhos fixos na vontade do Pai, esses não mostrarão frustração, estes não ficarão desanimados, esses perseverarão. Jesus estava certo de que essa era a vontade do seu Pai. Jesus estava cumprindo a vontade do seu Pai. Quantos de nós que estamos passando por momentos de tribulações, de desafios, esperando a resposta de oração, ficamos com o nosso coração firme, constante, dizendo não, se não veio a resposta é porque ainda não é a vontade de Deus. Porque eu sei que certamente Ele faz justiça em favor dos que clamam a Ele dia e noite e dia. Lucas 18, lembra? A parábola da viúva importunante. Jesus disse, se esse injusto juiz sabe responder o pedido dessa mulher, quanto mais o vosso Pai que estás no céu. Não fará Ele justiça em favor dos que clamam a Ele dia e noite e dia? Aí ele fala algo muito interessante, por mais que demore. Estava demorando. Marta e Maria talvez estavam dizendo, está demorando. Cadê Jesus? Por mais que demore, rapidamente Ele fará justiça. A palavra ali em Lucas 18, rapidamente, é de repente. A palavra no grego ali é, por mais que demore, o de repente de Deus virá. O de repente de Deus veio para Marta e Maria. O de repente de Deus veio para os discípulos quando Cristo ressuscitou dentre os mortos. O de repente de Deus virá para mim e para você. O de repente de Deus virá para a Europa. O de repente de Deus virá para Portugal. O de repente de Deus virá, por mais que demore. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
Ele caminha na vontade do Pai. E Ele fará todas as coisas que foram ordenadas da parte do Pai. Nós precisamos caminhar confiantes nessa verdade. Jesus não teve problema com a espera. Jesus não ficou ansioso. Jesus não teve crise de pânico. Jesus disse: quem anda na vontade do meu Pai, esse anda na luz. Esse enxerga claramente. Esse permanece. Nós precisamos ser amigos que permanecem. Por mais que demore. Por mais que demore o que você está esperando para a sua vida, para a sua família, para esse país. O retorno de Jesus, isso por si só. Jesus disse que nós, quando Ele fosse tirado, nós iríamos permanecer em jejum e oração. Nós iríamos permanecer até que Ele voltasse. Existe uma promessa que da mesma forma com que Ele foi, Ele voltará. Nós precisamos permanecer, nós precisamos perseverar, nós precisamos caminhar na luz, que é a vontade de Deus. Os discípulos estavam atordoados, preocupados em serem apedrejados, em serem presos. Eles falaram: Jesus, como assim a gente vai até Ele? Você não lembra que estão querendo te pegar? Eles querem te apedrejar, Jesus. Jesus está confiante que mesmo se tiver de ser apedrejado, a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Jesus está trazendo uma lição para os discípulos. Jesus está trazendo uma lição para mim e para você. Perseverem, por mais que doa. Se vocês tiverem de ser apedrejados, perseverem. Versículo 11. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ele ficará bem. Senhor, se ele está tirando uma soneca, ele vai ficar bem. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus estava citando a própria palavra. Quando Jesus fala aqui: estou indo despertá-lo do sono, ele estava falando de Daniel capítulo 12. Que Jesus ressuscitaria Lázaro, despertaria Lázaro da morte. É o que Daniel fala, que nos últimos dias Ele despertará muitos do sono, uns para a glória eterna e uns para o sofrimento eterno. Ele estava tentando fazer os discípulos entender que ele estava falando de morte. Ele estava apontando para o maior ato de poder, que era a morte de Cristo. Ele estava preparando o coração dos discípulos. A vida com Cristo tem morte. O caminho de relacionamento com Cristo tem morte. E se isso te assusta, eu preciso te dizer que o reino de Deus é um reino de cabeça para baixo. Que para você viver, você tem que morrer. Que para você ganhar, você tem que perder. Que para você ser o primeiro, você tem que ser o último. Esse é o reino desse amigo.
Esse é o reino do nosso Deus, essa é a cultura do nosso Deus. Esse é o estilo de vida que nós, amigos de Cristo, fomos chamados a viver. Por isso, pegue a sua cruz e me siga, ele diz. Mas haverá alegria no processo. Haverá alegria, sabe por quê? Porque a vontade do Pai é boa, é perfeita, é agradável. Não desprezem leves e momentâneas tribulações. Não desprezem momentos de dificuldade, momentos de guerrear com Deus no lugar da oração. Haverá resposta. Mas o que irá nos nutrir nesse lugar de espera é a palavra. É a palavra de Deus. É as Escrituras. Jesus estava citando a própria palavra. Jesus estava fazendo referência a Daniel, porque ele queria que os discípulos entendessem: ei, isso aqui não é brincadeira. É o plano de meu Pai. Lembrem das palavras dos vossos pais. Lembrem das palavras dos profetas. Lembrem das minhas palavras. Permaneçam nas minhas palavras. Meditem na lei do Senhor, dia e noite e dia. Os discípulos não entenderam. Jesus, se ele está tirando uma soneca, ele vai acordar, vai ficar tudo bem. Para que enfrentar o perigo de sermos presos? Eles não tiveram discernimento. Os discípulos não tiveram discernimento. O que nos traz discernimento? O Espírito, certo? Como? Por meio da palavra. Você quer ser alguém que tem discernimento? Conheça as Escrituras. Conheça a palavra de Deus. Dialogue com o Espírito diariamente a respeito desse livro, e você vai ser alguém que tem discernimento. Você não vai precisar ir para cultos proféticos, conferências atrás de profetas para colocar a mão na sua cabeça. O véu já foi rasgado, o acesso já foi dado. Nós somos reis e sacerdotes diante de Deus. Nós não precisamos de ninguém para ouvir a voz de Deus. É muito bom ter pastor, é muito bom ter discipulador, é muito bom ter pessoas que trazem conselhos sobre as nossas vidas. Afinal, a sabedoria está na multidão de conselhos. Mas não se engane, você ouve a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas discernem. Discernem, é para isso que Cristo foi para a cruz, para que você tivesse acesso. Isso não é papel do seu pastor, é de todo amigo de Cristo. É meu papel, é seu papel, estarmos na palavra dia e noite e dia. E isso será lâmpada para os seus pés, será luz para os seus caminhos. E você irá perseverar até o fim. Até o fim. Os discípulos não entenderam, não discerniram as palavras de Cristo. E Jesus então é claro. Lázaro morreu. Está claro agora? Lázaro morreu. Imagina a cara dos discípulos chocados. Como que ele sabe que Lázaro morreu? Como assim? E então Jesus diz: vamos até ele. E é interessante que Tomé fala: vamos nós também para morrer com ele. Ainda não entendeu nada, querido Tomé. Mas Jesus, com toda a paciência, chegando onde Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém.
E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-lo pela perda do vosso irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta, diante de Jesus, disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo o quanto lhe pedires. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará, Marta. E disse Marta: sei, Senhor, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. E Jesus respondeu: Marta, Marta, parabéns. Se isso aqui fosse uma prova, você tirou 100. Você entendeu algo que nem muitos homens da lei entendem. Marta era uma boa estudiosa. Marta falou a respeito de assuntos profundos da ressurreição que os homens da lei tinham dificuldade em interpretar a lei do Senhor. Os discípulos não entenderam quando ele falava a respeito do sono. Não captaram a mensagem de Jesus. Marta é muito precisa em dizer: Senhor, eu sei que no último dia os mortos ressuscitarão. Marta se lembrou de Daniel 12. Marta conhecia as Escrituras. Marta era alguém que também era discípula. Vivia aprendendo do Mestre. Ela não era uma esvairada, perdida por aí, sem entender as coisas, porque estava ocupada. Ela trabalhava muito, mas ela também conhecia a lei do Senhor. E Jesus está falando: sim, Marta, que bom que você sabe essa informação. Mas Marta, eu quero extrair fé do teu coração, Marta. Não é só informação. Marta, eu preciso que essa informação caia aqui. Marta, eu preciso que você entenda que eu sou a ressurreição e a vida. Não haverá só ressurreição dos mortos nos últimos dias. Haverá ressurreição hoje. Você crê nisso, Marta? Você acredita que o de repente de Deus pode vir hoje, Marta? Jesus estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crer em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de ser enviado ao mundo. De novo, Marta tirou 100. Mas é interessante que no versículo 8 diz: dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse: o Mestre está aqui e Ele te chama. Eu acho muito interessante que Jesus manda chamar essa jovem. Segundo aos teólogos, estudantes da palavra, durante os séculos, Maria devia ter ali 19 anos, 18, 19. Alguém que não era muito conhecida nas cortes, nas mesas dos homens da lei, mas ela era conhecida pelo Senhor. Isso me lembra de Daniel, capítulo 10, quando o anjo aparece para Daniel, lembra? O anjo Gabriel aparece para Daniel e diz: Daniel, eu tive alguns empecilhos para chegar até aqui, mas antes de eu te entregar a mensagem, deixa eu te dizer, você é muito amado. Daniel, eu vim por causa das tuas orações. Daniel, você é conhecido no céu. Daniel, você não é qualquer um. Eu vim por causa das tuas orações. Jesus manda chamar Maria, alguém que era conhecida por Ele, que conhecia o coração dele. E o texto nos fala que Marta chama Maria em particular.
Porque seria estranho Jesus ter mandado chamar uma mulher. Culturalmente isso não pegava bem. Já foi um choque cultural Maria estar aos pés de Jesus em Lucas 10. Agora de novo Jesus chamando uma mulher para ir ter com ele? Talvez ela saiu escondida, talvez ela saiu de fininho, sem ninguém ver. E o texto nos conta que ela foi correndo. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Quantos de nós, em meio à espera, corremos para Cristo? Quantos de nós, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, corremos para Cristo? Maria correu ao encontro dele, versículo 32, e ao chegar ao lugar onde Jesus estava e ao vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Foi as mesmas palavras de Marta. Então talvez você se pergunte como eu, qual a diferença? Houve fé, houve um coração prostrado, houve um coração dizendo, como se ela estivesse dizendo: para quem eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem eu irei, se só tu podes fazer? O time de louvor pode subir. Ela cai aos pés de Jesus. E o versículo 33 diz: e ao vê-la chorando, Jesus comoveu-se profundamente no espírito. E abalado, versículo 35, ele chorou. Jesus chorou. Jesus não chorou aqui por causa de Lázaro. Ele vai ressuscitar Lázaro daqui a alguns minutos. A palavra aqui no original é: Jesus comoveu-se profundamente e ele ficou perturbado no seu espírito. Jesus entra em intercessão. É muito importante nós entendermos o ponto principal dessa história. É para que creias. É para que creias. É para que haja fé no vosso meio. Jesus chora perturbado no seu espírito, porque incredulidade pairava naquele lugar. Ele é o Senhor dos senhores. O que ele pedir para o Pai não lhe fará. Mas precisa ter fé. Precisa ter fé na terra. Precisa ter fé em Portugal. Precisa ter fé no alcance. Precisa ter fé lá na tua casa. Precisa ter fé lá na sua escola, lá na sua faculdade. Ele fará. Mas ele procura por fé, para que a glória de Deus seja revelada e o Filho de Deus seja manifestado. Jesus chora porque ele só vê uma aos pés dele. Todos estavam ali, tinha muita gente naquele velório, tinha muita gente. O texto nos fala que muitos vieram chorar com Marta e Maria. Incredulidade estava pesado naquele ambiente. Não havia fé. Lembra quando Jesus vai para sua própria cidade e não consegue fazer muitas coisas? Por quê? Porque não tinha fé. Amados, sofrimento tem a ver com fé. Esperar tem a ver com fé. Nós precisamos crescer em fé. A Europa será avivada mais uma vez.
nós ouviremos do Brasil as notícias de que o Espírito Santo está movendo. E eu ouso dizer para você, brasileiro, você não está aqui por acaso. Brasileiro é um povo que sabe sofrer. Brasileiro é um povo que sabe perseverar, que sabe dar um jeitinho brasileiro para o negócio funcionar. Porque a gente cresceu assim. Nós temos um papel, uma função no corpo de Cristo. Por isso o Brasil seria um celeiro de missionários para as nações. Sabe, Deus tem falado comigo. O ano passado, quando eu estive aqui, o Senhor falou comigo. Lembra Jesus dizendo: pregue a palavra em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os Brasil, confins da terra. Último lugar a ser evangelizado, praticamente. Tem pouco tempo. A nossa história no Brasil tem pouco tempo comparado com os continentes, comparado com a própria Europa. Mas haverá um caminho de volta, assim como foi de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Haverá um caminho de volta para Jerusalém. Os confins da terra, o celeiro de missionários, virão trazendo as boas novas, proclamando fé. Haverá um remanescente de fé na terra. E não estou dizendo que isso só tem a ver com os brasileiros, mas nós fazemos parte disso. Você não está aqui à toa. Você é um remanescente de fé nessa terra. E aonde a fé, Ele opera milagres. Aonde a fé, existe ressurreição. Aonde a fé, ossos secos se levantam. Ezequiel 37. Ezequiel, o que você está vendo? Ah, Senhor, estou vendo ossos secos. Você acredita que isso aí pode reviver? Ah, Senhor, Tu pode todas as coisas. Olha a Marta lá. Olha a Marta lá. Tu pode todas as coisas, Senhor. Não, Ezequiel, eu sei que eu posso todas as coisas, mas profetiza. Profetiza. Profetiza, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Se levanta em fé. Se levanta e caminha na luz. Deus conta comigo e com você. Nós somos amigos. Nós somos amados. Nós pertencemos a Deus e nós fazemos parte do plano celestial de avivar essa terra. A terra será cheia da sua glória. A terra será cheia da sua glória. Mas aonde estão os Ezequiéis? Aonde estão as Marias? Que vão ser um remanescente aonde a incredulidade está pairando pelos céus. Nós precisamos ter fé. Eu quero te convidar a ficar de pé. E enquanto o time nos lidera em adoração, eu não sei você, mas eu sinto o Espírito Santo querendo nos batizar com ânimo, com ânimo. Por mais que demore, o de repente de Deus virá sobre essa terra. O de repente de Deus virá sobre você. O de repente de Deus virá. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se porventura você é alguém que se encontra desanimado, eu quero te chamar a vir aqui à frente. Você vai ser revestido de graça nessa manhã. Se você é alguém que está nessa terra e está difícil, o Senhor quer renovar as tuas forças hoje. O Senhor quer te dar perspectiva celestial. Se você quiser receber a oração, eu te convido a vir à frente. E você que está no seu lugar,
Feche os seus olhos. Se você fala, não, eu estou bem. Ninguém aqui graduou em fé. Ninguém aqui chegou num lugar de graduação no que falamos de fé. A fé é um músculo que precisa ser exercitado. Então peça por mais, peça por mais, peça por mais. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Sobre essa casa, sobre essa igreja, que assim como ela tem crescido rapidamente, ela tem o potencial de ser uma Betânia. Ela tem esse olhar de Deus, como Ele encontrou em Betânia Marta e Maria e Lázaro como amigos. O Senhor olha para essa casa e Ele vê amigos. E o Senhor convida essa casa a perseverar em oração. Ele convida essa casa dizendo: vocês são excelentes no que fazem. Vocês são corajosos. Vocês não há temor, medo no coração de vocês, dos homens. Mas o Senhor está chamando vocês para um lugar de ainda mais fé, para crer em coisas impossíveis. Assim como vocês têm visto milagres, sabe, palpáveis, materiais até mesmo, o Senhor está chamando vocês para ver milagres espirituais, salvação
se voltando ao Senhor. Eu sinto o Senhor dizer que Ele vai levar essa casa a clamar não só pelos seus próprios interesses, que é legítimo, mas a clamar por a vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus descer sobre essa região de Portugal. Os grandes avivamentos começam em lugares pequenos. Os grandes despertares começam em lugares improváveis. Foi em Betânia que o Senhor encontrou homens e mulheres que perseveravam na palavra e no lugar da oração. E o Senhor diz sobre essa casa: não desanimem, perseverem em oração, perseverem em intercessão, perseverem cantando as minhas verdades, perseverem diante do trono, clamando, pedindo, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta se abrirá. Então, Senhor, obrigada, porque aqui o Senhor encontrou uma Betânia, aqui o Senhor encontrou amigos, aqui o Senhor encontrou intercessores, aqui o Senhor encontrou mensageiros. E eu oro, Senhor, por mais fé, eu oro pela graça do Senhor vindo sobre os meus irmãos, para perseverar em oração, para perseverar, clamando pelo avivamento, clamando pelo despertar do céu sobre essa terra. Ah, Deus, faça isso. Faça isso, Senhor. Filho do homem, quando olhares para essa igreja, encontre fé em nossos corações. Encontre fé em nossos corações. Encontre fé. Oh, filho do homem, quando olhares para essa igreja, Encontre fé em Braga, encontre Senhor. fé em nossos corações. Encontre fé. Encontre fé em nossos corações. Encontre fé. Filho do homem, quando olhares para essa igreja, encontre fé em nossos corações. Encontre fé em nossos corações. Ó Filho do homem, quando olhares para essa igreja, encontre fé em nossos corações. Encontre fé em nossos corações. Ó Filho do homem, quando olhares para essa igreja, encontre fé em nossos corações. Encontre fé em nossos corações. Ó Filho do homem, quando olhares para essa igreja, encontre fé em nossos corações. Encontre fé em nossos corações. Ó Filho do homem, quando olhares para essa igreja, encontre fé em nós. Aleluia. Levanta a sua mão, Senhor, mais uma vez, querido. Deixa o Espírito Santo selar isso em teu coração. Ah, Espírito Santo do Senhor. Assim como o apóstolo Paulo disse, que ninguém me incomode, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que nessa manhã o Senhor produza marcas no nosso interior, que servirão de um guia, de um momento onde o Senhor nos toca no íntimo do nosso ser, e que nós olharemos para essas marcas e lembremos, Senhor, do que o Senhor fez, do porquê o Senhor nos marcou, porque o Senhor estabeleceu ali uma aliança. Pai, guia-nos profeticamente para esse novo tempo, Pai. Nós queremos dizer sim, Senhor. Sim, Senhor. Concordamos nessa manhã, ligando na terra e no céu. Sim, Senhor, que sejamos uma Betânia. Desperta o íntimo do nosso ser, Senhor.
Leva-nos, Senhor, a abrir mão das muitas luzes que nos cercam, tentando atrair os nossos olhos e nos distrair com a vida. Que Tu sejas o autor e consumador da nossa fé. Se você levar os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro, e o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, a gravidade do céu vai te puxar para cima. Mas se você manter os teus olhos aqui, no que te cerca nessa terra, essa mesma premissa vai se dar, a gravidade da terra vai te deixar preso aqui embaixo. Tempo de elevar os nossos olhos, manter os nossos olhos nele, e a nossa fé vai responder ao chamado, a nossa fé vai responder ao mover, e nós estaremos no centro da vontade de Deus. Permita que o Espírito Santo te convença dessas verdades nessa manhã. Permita que o Espírito Santo firme essas verdades no seu coração nessa manhã. Amém. Você recebe essa palavra? Nós carregamos algo. Você carrega algo no seu interior, e o Espírito Santo quer transbordar de ti. Amém. Glória a Deus.